Para Pedro, olhando para esta questão, naturalmente os Estados Unidos acabaram por inverter toda a situação dos mercados, ou pelo menos agravar de certa forma. Previa-se uma abertura com quedas bastante acentuadas, uma Black Monday, utilizando uma expressão norte-americana, mas afinal parece que os Estados Unidos acabaram por enganar um pouco os mercados. Bom, os Estados Unidos sofreram este corte do rating no final de sexta-feira. Era um corte que se antecipava no mercado já há algum tempo, mas que não se sabia se iria acontecer e, sobretudo, se acontecesse, quando é que se iria dar. Aconteceu esta passada sexta-feira por parte da Standard & Poor's e o que aconteceu foi que durante o fim de semana foram imediatamente tomadas medidas, sobretudo para controlar o risco de contágio aos mercados europeus, que se encontram bastante fragilizados neste momento com o perigo de contágio interno dentro da zona euro a economias maiores como a Espanha e a Itália e, portanto, tomaram-se medidas rápidas. O Banco Central Europeu interviu, anunciou a compra de dívida pública no mercado, isso acalmou o mercado europeu e, portanto, na zona euro ou mesmo na União Europeia mais global, os mercados abriram com uma tendência positiva. O mesmo não aconteceu na Ásia, onde de facto a tendência foi negativa, uma vez que há uma exposição muito grande por parte da Ásia, tanto à dívida como à moeda em si, ao dólar, e portanto a exposição da zona asiática à maior economia do mundo fez-se sentir com o corte do rating dos Estados Unidos. Víamos no início deste mercado global um analista de Frankfurt, um trader de Frankfurt, a dizer que, graças a Deus, utilizando a expressão, não houve uma Black Monday na Europa. Já vamos olhar na segunda parte para a Europa, mas olhando para os Estados Unidos, dizia este analista que não é de esperar que seja também uma Black Monday do lado lá do Atlântico. A verdade é que, pegando, por exemplo, na expressão de Alan Greenspan, que diz que o risco de default dos Estados Unidos é zero, e esta é a parte que se calhar mais choca, ou até pelo contrário, não choca nada, falando-se dos Estados Unidos, dizendo que se precisarem de dinheiro, voltam a imprimir, ou seja, falando num novo, na eventualidade de um novo quantitative easing. Acaba por ser uma declaração forte demais para esta altura para os Estados Unidos. Eu penso que o fator essencial e que mais impacto tem nos mercados é o facto de a economia americana estar a apresentar sinais de debilidade, de incerteza face à saída da recente recessão. O déficit está em valores muito altos, a dívida teve agora em perigo de não se conseguir aumentar o teto devido ao não acordo político entre republicanos e democratas, e esse é o fator que mais tem influenciado os mercados, o fator político e o fator contas públicas e política fiscal americana, que de facto não está no caminho certo neste momento. E, portanto, o facto de os Estados Unidos poderem e terem essa capacidade de soberania em termos de política monetária e poderem imprimir mais dinheiro para cobrir a sua dívida, não acalma necessariamente os mercados perante uma economia que está debilitada e que está a apresentar dúvidas e incertezas em relação à sua recuperação económica e à sustentabilidade dessa recuperação Faz sentido, económica. por isso, fazem sentido estas críticas que se ouviram durante o fim de semana? Warren Buffett, que por sinal é uma das empresas, a Berkshire é o maior acionista da Moody's, também Timothy Geithner, entre outros, o próprio Alan Greenspan. Faz sentido estas críticas contra um corte? Eu penso que em termos de fundamentais... Uma economia europeia nesta altura, e é natural que se fale muito em especulação e até num comportamento algo tendencioso das agências de rating, ignorando essa parte, porque o meu papel é fazer as questões, é levantar as questões, e por isso perguntava-te se por acaso fosse uma economia europeia, se já não teria sofrido cortes. A Moody's, por exemplo, diz que não faz sentido fazer um corte nesta altura porque houve consenso no Congresso. Em Portugal, por exemplo, também tinha havido um largo consenso político. Sim, aqui a grande diferença para a zona europeia é de facto a falta de soberania em termos de política monetária dos Estados-membros da zona euro. E, portanto, os Estados-membros estão condicionados a uma política monetária comum, onde há economias muito fortes, como a Alemanha, e onde há economias débeis que necessitavam de políticas monetárias distintas. E, portanto,
esta dificuldade em equilibrar as políticas monetárias dentro de uma zona onde, com realidades económicas muito distintas, causa um fator adicional de instabilidade que os Estados Unidos não têm. Mas agora, faz sentido este corte? Eu penso que sim, eu penso que faz sentido aplicando os fundamentais e a análise e a metodologia que está publicada pelas agências de rating, que acabam por ser modelos relativamente fáceis de simular e de prever. E se aplicarmos os mesmos fundamentais a todos os países, zona euro e Estados Unidos, eu penso que só é consistente um corte no rating da economia americana. É claro que o timing tem alguma influência também, e aqui eu penso que a Standard & Poor's tem um timing acertado, ao contrário do que aconteceu em alguns mercados na zona euro. Penso que o timing é acertado e o corte pode ter um efeito benéfico, alertando os políticos nos Estados Unidos para que, de facto, são necessárias medidas urgentes e que as incertezas e as indecisões políticas têm consequências também em termos do rating do país e da capacidade da economia se recuperar e regenerar. A Economist, por exemplo, e Nouriel Roubini, curiosamente, já tinha dito o mesmo a semana passada, a probabilidade de haver um default, ou neste caso, relativamente um default, não, perdão, em relação à recessão, dizem que há uma probabilidade de 50%. Parece-te que a economia norte-americana, a maior economia do mundo, pode mesmo voltar à recessão? É perfeitamente possível, porque estamos a assistir a uma recuperação débil e estamos num cenário onde a política fiscal pede um corte orçamental em termos de despesa e, possivelmente, um aumento da receita via impostos. E, portanto, perante uma recuperação económica débil e medidas em termos de política fiscal que vão atenuar ou reduzir a capacidade de recuperação, pode facilmente levar o país a entrar numa nova recessão. Não abre qualquer risco para os mercados nesta altura, uma fuga dos mercados, por exemplo, este corte do rating? Seguramente, de resto, no curto prazo estamos já a assistir às consequências naturais de um aumento de volatilidade nos ativos de maior risco, como é o caso das ações, e, portanto, há uma fuga de capitais para ativos de refúgio, como é o caso do ouro. Curiosamente... Voltou a bater máximos esta manhã, o petróleo está a cair. O petróleo está em queda face a uma expectativa de consumo mais reduzida e curiosamente, um dos ativos de refúgio foi precisamente os treasuries dos Estados Unidos que estavam a cair esta manhã estavam também. Em queda e, portanto, há um sinal de confiança dos mercados na dívida americana. Concordas com o que diz o Financial Times também hoje, precisamente que este corte pode ser apenas um reflexo nos mercados, que não vale a pena fugirem, no fundo afastarem-se, e que a médio prazo não vai ter qualquer efeito tanto no mercado acionista norte-americano como no mercado obrigacionista e até no dólar? Sim, eu concordo, falando no corte em si, só este corte de um nível para duplo A+, e não é o primeiro, assumindo... Pedro, na história, é o primeiro entre as três principais agências de rating, mas também já tinha acontecido na história, apenas um pequeno esclarecimento. Sim. Para embora estas sejam as três agências que de facto têm capacidade de influenciar o mercado. São aquelas que mais são ouvidas. São as referências e, portanto, são as três agências que têm capacidade de influenciar o mercado. E, portanto, se o corte se servir como um alerta e se tiver o efeito positivo que pode ter em termos políticos, porque foi um dos fatores importantes que levou ao corte, foi precisamente a incerteza política e víamos a Economist precisamente a criticar a classe política. Sim, portanto, este foi um dos fatores importantes que levou ao corte. Se este corte tiver esse efeito de chamar à razão democratas e republicanos para uma política fiscal consistente com as contas públicas e a necessidade de reequilíbrio em termos de déficit e de dívida pública, então pode ser benéfico e, de facto, pode esta reação inicial de curto prazo não ser de todo um indicador de longo prazo preocupante. Se fosse investidor, nesta altura, desfazias-te da tua posição em relação a treasuries ou a próprio dólar?
É uma... temos que ter em conta, de facto, que a incerteza... Esse reflexo que o Financial Times fala? Há incerteza no mercado, sem dúvida, e, portanto, os ativos de maior risco estão mais expostos a essa volatilidade e, portanto, há maior probabilidade de um resultado incerto em ativos de maior risco e, portanto, a necessidade de diversificação de uma carteira de investimento e de ponderação talvez maior neste momento em ativos de menor risco é neste momento mais importante do que foi há 3, 4 anos atrás, sem dúvida. Pedro, já voltamos a analisar desta vez a crise na Europa, a altura para um curto intervalo, não sai daí.